no que você pensa quando eu digo as palavras O Iluminado, que é o título do clássico terror de 1980 dirigido por Stanley Kubrick. Talvez venha à mente a imagem da cara do Jack na porta dilacerada, ou então as irmãs horripilantes no corredor, ou a Wendy horrorizada, ou o Danny passeando com o triciclo. Figuras humanas, rostos e corpos que mudaram o cinema de terror. Mas tão importante quanto essas pessoas é o lugar que os aprisiona, o Hotel Overlook, que se tornou um dos cenários mais celebrados da história do cinema. E digo mais, o Hotel Overlook é o melhor cenário da história dos filmes de terror. Um lugar único, construído para encantar e para assombrar com a mesma intensidade. Um local que vai muito além do hotel mal assombrado para se transformar num labirinto enlouquecedor. Mas como foi que o Kubrick construiu esse lugar para ser propositalmente confuso? Quais técnicas cinematográficas o diretor usou para fazer o hotel parecer uma força opressora? E como tudo isso influencia o jeito como a gente vê a jornada sinistra de Jack Torrance e sua família? Para responder isso tudo, fica o aviso de que eu vou ter que dar spoilers do filme inteiro, beleza? Continuar aqui? Então vamos explorar esses corredores mais de perto para descobrir por que o Hotel Overlook entrou para a história do cinema. Se a gente lembrar do cinema de terror antes de O Iluminado, a gente já percebe algo, que hotéis mal assombrados não eram lá muito comuns. Ao invés disso, o gênero sempre deu preferência às casas, fossem elas os matadouros de assassinos ou ambientes mal assombrados. Talvez a principal exceção seja o Bates Motel, que vemos em Psicose, de Alfred Hitchcock. Aqui sim temos uma hospedagem, onde inclusive acontece uma das mortes mais famosas do cinema. Mas ainda assim, depois desse ponto, o filme se foca menos no hotel e dá mais destaque a outro cenário. A casa do Norman, que fica lá no alto. E a partir daí voltamos àquela tradição da casa como o local do horror. E dá pra entender por que, pra muitos, um hotel pode não parecer o melhor lugar para uma história de terror. Eu penso imediatamente num conceito cunhado pelo antropólogo francês Marc Auger, o do não lugar. Segundo ele, não lugares são aqueles ambientes transitórios, construções ocupadas por pessoas que ficaram ali por pouco tempo e onde não seria possível construir um senso de permanência humana. São espaços geralmente homogêneos e que muitos de nós já ocupamos, como aeroportos, shoppings, autoestradas e quartos de hotel. E, de fato, hotéis passam mesmo essa impressão de serem lugares sem muita personalidade, digamos assim. Especialmente se forem hotéis de uma rede em que tudo precisa ser padronizado. Como fazer algo que parece não ter muita história nem individualidade ser um bom ambiente para uma história de terror? Talvez por isso mesmo o terror sempre tenha preferido as casas, porque a ideia do lar é o oposto daquele conceito do não lugar. Um lar é um ambiente de permanência, onde vidas se constroem. São lugares repletos de histórias, de calor humano, de singularidade e de segurança. Então faz sentido que casas sejam ótimos cenários de terror. A casa tem essa ideia do porto seguro, onde estamos protegidos na nossa privacidade. E proteger a nossa privacidade é muito importante, não só a do nosso lar, mas também a da nossa vida virtual. E nessas horas quem te ajuda demais é o NordVPN, que são os patrocinadores do vídeo de hoje. Porque você já sabe que a internet é cheia de gente mal intencionada, não é? E isso traz sérios riscos para sua segurança online. Então o NordVPN é muito valioso nessas horas, porque com ele você esconde o seu IP, que é a identidade do seu aparelho quando ele se conecta com a rede. Para isso ele cria uma conexão privada, que é algo que te dá mais segurança. Porque com uma conexão privada, ninguém consegue ficar monitorando as suas atividades online. E isso também ajuda na prevenção contra ataques virtuais. Mas o NordVPN tem mais benefícios ainda caso você seja fã de filmes e de séries. Porque outro recurso do NordVPN é que com ele você consegue se conectar a servidores espalhados no mundo inteiro. E isso permite que você ganhe acesso a filmes e séries que estão travados para ver somente naquela região. Quer ver aquele clássico do terror que está disponível em streaming só lá nos Estados Unidos? Fácil. Usa o NordVPN e se conecta a um servidor estadunidense. Pronto, agora eles vão achar que você está naquele país e agora você consegue dar o play no filme. E você pode fazer isso com centenas de outros países. E aí, se interessou? Então você pode usar o meu link que está aqui embaixo na descrição e que está aparecendo aqui na tela também, nordvpn.com/entreplanos.
Se você for por ele e selecionar o plano de 2 anos, você ganha 4 meses de bônus com um baita de um desconto. E pode experimentar sem medo porque o NordVPN te dá garantia de reembolso de até 30 dias, caso você mude de ideia. Mas lembrando que você só consegue o preço promocional usando o meu link, hein? Então você já pode clicar nele aqui embaixo na descrição para assinar o NordVPN, ter mais segurança na sua vida online e ter acesso a séries e filmes imperdíveis. Ok, mas falando em filmes imperdíveis, vamos voltar para O Iluminado. Por que ele usa um hotel ao invés de uma casa mal assombrada? Foi ideia do Stephen King, claro, o autor do livro que deu origem ao filme. Segundo o escritor, ele teve a ideia de uma história de hotel mal assombrado depois que ele e a esposa Tabitha passaram uma noite no Hotel Stanley, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Chegando lá, o casal viu que eles eram praticamente os únicos hóspedes do lugar, e vagar sozinho pelos corredores daquele hotel fez o King começar a ter ideias para um livro que se passasse em um local parecido. E quando chegou a hora do Stanley Kubrick adaptar isso para o cinema, ele poderia simplesmente ter filmado no próprio Hotel Stanley, certo? Mas ao invés disso, o diretor quis criar meticulosamente o seu próprio hotel assombrado. Então ele fez umas misturas. Para cenas externas, ele usou um hotel real, o Timberline Lodge. Mas quando entramos no Overlook, a história muda, porque todas as cenas internas foram filmadas em estúdio. Pois é, essas não são locações reais, são cenários construídos lá na Inglaterra. Misturando essas externas e internas, Kubrick conseguiu criar algo muito especial. Um hotel que vai na contramão da ideia do não lugar, porque o Overlook não parece mais um em uma rede de hotéis. Não, ele tem singularidade, uma personalidade que vem com a direção de arte que cria espaços variados entre si. Nem mesmo os poucos quartos que a gente vê são iguais, cada um tem um visual diferente. E além disso, o Overlook tem história, uma extremamente sombria e sangrenta. The site is supposed to be located on an Indian burial ground, and I believe they actually had to repel a few Indian attacks as they were building it. Tem também o fato de que o Overlook sequer parece um lugar tão transitório quanto outros hotéis, porque o Jack e a família não estão ali só durante um fim de semana ou um feriado. Eles vão passar 4 meses morando ali para cuidar do lugar enquanto o estabelecimento fica fechado para o inverno. E esse tempo todo, sozinhos. E quanto mais tempo a gente passa no Overlook, mais a gente percebe como o Kubrick não apresenta ele com a abordagem mais tradicional do terror. Nesse gênero, o clássico é fazer ambientes parecerem ameaçadores com uma fotografia mais escura, por exemplo. Porque assim cria-se o senso de perigo, de não saber o que se esconde nas sombras. Também é comum filmar com planos mais fechados para ressaltar a expressão de tensão dos personagens e criar um senso de claustrofobia. E quando se tem um perigo mais imediato, muitas vezes temos uma edição mais rápida para criar sustos e desenvolver um senso de dinamismo. Só que em O Iluminado, o Kubrick passa a maior parte do tempo indo na contramão disso tudo. Ao invés de focar na escuridão, a gente fica quase o filme inteiro vendo tudo de forma muito clara, com os vários ambientes do hotel filmados com muita iluminação. Luzes essas que inclusive traziam um senso de deslumbramento radiante muitas vezes. Algo que não parece muito intuitivo num filme que quer te dar medo. Justamente para mostrar que aqui não importa se é noite ou dia, se tá tudo escuro ou claro, você estará em perigo independentemente de qualquer coisa. Já quanto aos enquadramentos, a gente vê várias das cenas mais tensas serem filmadas com planos mais abertos, porque o Kubrick quer ressaltar a relação espacial entre os personagens e o hotel, especialmente para fazer eles parecerem diminutos, almas cada vez mais espremidas pelo peso opressor do lugar. E, na parte da edição, o Kubrick frequentemente escolhe não ter cortes rápidos e constantes, mas sim trazer planos mais longos. Claro, ele também sabe usar uma montagem mais ágil quando ele quer mais dinamismo. Mas muitas vezes ele prefere deixar o plano mais longo mesmo, como quem quer nos mostrar em tempo real como a sanidade dos personagens vai sumindo pouco a pouco. Esses planos longos, inclusive, ficam ainda mais hipnotizantes graças a uma das inovações das quais o Kubrick tirou proveito para fazer esse filme. O recém-inventado Steadicam, a tecnologia que permite mover uma câmera com estabilização total. O Iluminado foi um dos primeiros filmes a usar isso, e o inventor do Steadicam, Garrett Brown, chegou a trabalhar na produção como operador de câmera. O resultado são vários planos que dão a impressão de que estamos vendo tudo pelos olhos de um espírito que flutua pelo hotel, sem que os personagens saibam da presença sobrenatural do lugar. Anybody here? Com essa abordagem, o Kubrick já começa a mexer um pouco com a nossa cabeça, subvertendo o que a gente espera de um cenário de terror.
E quanto mais você se atenta aos detalhes, mais você percebe como ele quis mesmo bagunçar a nossa percepção. Por exemplo, muitos fãs já perceberam que, quando você tenta mapear a geografia interna do Overlook, você nota como tem várias inconsistências espaciais, coisas que seriam impossíveis numa construção real. Logo no começo do filme tem um desses. Antes do Jack ir pro escritório do Ullman, lá no fundo tem um corredor que segue para a esquerda. Mas aí, quando o Jack chega no escritório, a gente vê uma janela atrás do chefe dando para um espaço aberto, quando teoricamente deveria ter um corredor ali. Outro exemplo é o quarto 237. Quando a gente está do lado de fora, a gente vê que não tem uma distância tão grande assim entre a porta dele e as portas dos quartos adjacentes. Mas quando entramos no quarto 237, vemos que ele é muito maior por dentro, de um jeito que não acomodaria os outros quartos ao lado. São detalhes que a maioria de nós nem percebe quando vê o filme, mas o Kubrick faz isso para influenciar nossa percepção inconsciente de que tem algo de errado com esse hotel. Outra estratégia que ele usa para mexer com a gente é brincando com a continuidade de algumas cenas. Por exemplo, nesse trecho aqui, quando o Sr. Halloran está mostrando a cozinha para o Andy e para o Danny. Repara no fundo da cena antes deles entrarem no freezer. É um espaço aberto, né? Aí, quando eles saem de lá pela mesmíssima porta, agora o fundo é o lado oposto do corredor. Uma impossibilidade espacial que muitos nem percebem. Já nessa outra cena aqui, se você reparar, a cadeira e a mesinha no fundo somem e ressurgem entre os cortes. Em muitas produções a gente consideraria isso como erros de continuidade. Mas estamos falando de Stanley Kubrick, talvez o cineasta mais famoso da história por ser obsessivamente metódico e atento aos detalhes. Esses não são erros, são escolhas do diretor para criar a impressão de que tem mesmo algo de errado e de sobrenatural acontecendo aqui. Don't be so grouchy. I'm not being grouchy. Outra escolha de cenografia do Kubrick é a de usar padrões geométricos de forma estratégica. É a simetria precisa do labirinto do hotel, que primeiro deslumbra o nosso olhar, mas depois vai se tornando cada vez mais sufocante e perigosa. É o padrão do tapete do quarto 237 e dos corredores do hotel, que são tão modernos no seu design, mas escondem por trás deles horrores muito antigos. E assim o Kubrick usa esses padrões quase como se fossem aquelas ilusões de ótica mesmo. Formas que enganam a nossa percepção sensorial e fazem a gente questionar o que é real e o que não é. E isso é exatamente a experiência das pobres almas torturadas pelo Hotel Overlook. E a outra estratégia do Kubrick que precisa ser mencionada é a forma como ele constantemente cria planos de espaços vazios, em que vemos somente o cenário, sem personagens em tela. Isso não é só ele valorizando a direção de arte. É como se ele quisesse criar a ideia de que estamos vendo um vazio existencial mesmo, aquele que quando a gente encara, nos faz entrar em desespero. E por mais que não tenha ninguém ali, instintivamente a gente sabe que tem sim algo ali, uma presença nefasta, invisível e silenciosa. Aí, quando a gente acha que já sacou esses espaços vazios, o Kubrick vem e faz isso aqui. Ele cria uma imagem surreal com um rio de sangue saindo de elevadores. Se essa se tornou uma das cenas mais relembradas da história do terror, não foi à toa. Porque na maior parte das vezes, as cenas mais marcantes desse gênero são aquelas que mostram o monstro, o assassino, a vítima. De novo, são figuras, são personagens. Mas quantas cenas de terror conseguem nos marcar sem mostrar personagem nenhum? Nos marcar somente com um plano de um cenário. É algo raro porque é muito difícil de transformar isso em horror, mas o Kubrick conseguiu. O que todos esses artifícios fazem então é trabalhar em conjunto para passar uma mesma ideia, a de que o Overlook não é só um cenário, ele é uma verdadeira entidade, uma que foi criada a partir da violência. Lembra da história de que o hotel foi construído em cima de um cemitério de nativos americanos e de que os fundadores do estabelecimento tiveram que lutar contra indígenas? Então, esse recurso do cemitério indígena é algo muito tradicional no terror dos Estados Unidos, como eu já destaquei num vídeo aqui no canal só sobre esse tema. E como eu comento naquele episódio, o tropo do cemitério indígena traz diversos simbolismos, sendo o principal deles a ideia da culpa sentida por pessoas brancas, ao reconhecerem como a riqueza e os privilégios que desfrutam esses americanos brancos são resultado de massacres cometidos contra minorias no passado e no presente. E em O Iluminado não é diferente.
O Overlook foi fundado com derramamento de sangue e com apropriação de terras de povos originários. Inclusive, quando a gente sabe disso, parece até um toque de crueldade o fato deles terem decorado todo um salão com artes de povos originários. Por isso, o grande pilar no qual o Overlook foi construído é o da morte, uma destruição que acaba se infiltrando pelas paredes e pelos cantos do hotel, possuindo a construção até que ela ganhe vida e vontade própria. E essa vontade é a de perpetuar a loucura e o medo com os quais o Overlook foi construído, potencializando a maldade que existe no coração dos corruptos e enlouquecendo os inocentes que ousam passar tempo demais ali. Lógico, alguns podem até sobreviver a esse ímpeto destrutivo do Overlook, como acontece com a Wendy e com o Danny na conclusão do filme. Mas quando tudo parece resolvido, o Kubrick nos surpreende com a sua cartada final. A foto na parede que mostra uma versão diferente do Jack, só que tirada em 1921. É um desfecho enigmático que pode trazer diversas interpretações. Mas, a meu ver, a ideia é indicar como a maldade do Overlook é eterna. Uma corrupção do espírito que cria ciclos infinitos de ódio e de morte. É por isso que parecemos ter diferentes gerações da família Grady cometendo os mesmos assassinatos ali. É por isso que o Jack sente que ele já esteve no hotel antes. É por isso que dizem pro Jack que ele sempre esteve no Overlook. You've always been the caretaker. Então é como se para algumas pessoas fosse impossível escapar das garras do Overlook, não importa quanto tempo passe. E isso faz o Overlook se tornar essencialmente um verdadeiro inferno na Terra. Afinal, o que é o inferno senão o lugar do sofrimento eterno? Pois isso é o Overlook. Um lugar onde almas condenadas estão destinadas a permanecer e sofrer para sempre e sempre e sempre. Ever and ever. Wish we could stay here forever, ever, ever. Eu sei, dizer que o cenário de uma história é um personagem em si pode soar meio clichê, mas se isso tem um fundo de verdade é por conta de obras como O Iluminado. Aqui o Kubrick trabalhou a cenografia com uma devoção obsessiva para criar um cenário diferente de tudo que o cinema de terror já tinha visto até então. E a aposta deu muito certo, principalmente quando a gente observa o legado deixado pelo filme e como o Overlook Hotel continua ressurgindo na cultura pop por meio de paródias, homenagens e até mesmo na continuação que Stephen King escreveu, Doutor Sono, que ganhou um filme também. São poucos os cenários de cinema que conseguem alcançar esse tipo de status lendário. E por mais enlouquecedor e assombroso que possa ser o Overlook, é justamente por ele ser esse labirinto infernal tão único que a gente continua querendo vagar pelos seus corredores e quartos até os dias de hoje. Mas agora eu quero ver de vocês, pessoal. O que vocês acharam de explorar esses detalhes do Hotel Overlook? Teve algum detalhe importante que ficou fora desse vídeo? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando, se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Ah, e não se esqueçam de clicar no link do NordVPN aqui embaixo para ter acesso a esse serviço incrível. Muito obrigado, NordVPN, pela parceria nesse vídeo aqui. E obrigado a vocês pela audiência. Um abraço e até a próxima sessão.